Já parou para pensar no futuro do Bostil? Dizem que as crianças são o futuro da nação, que nelas está a esperança de um país melhor. Mas a real é que, do jeito que as coisas estão, as crianças são o futuro de um país que nunca quis um futuro para elas. A elite adora discursar sobre educação, oportunidades e progresso, mas na prática, a infância no Bostil é um campo de batalha. Criança na favela cresce aprendendo a desviar de bala antes mesmo de aprender a escrever direito. Vai para a escola sem merenda, sem professor, sem material. Desde cedo, entende que a vida vale pouco, que o sistema foi feito para esmagar quem nasceu do lado errado da cidade. Enquanto as crianças ricas aprendem sobre empreendedorismo, as da favela aprendem a sobreviver no improviso. E o mais sujo disso tudo é que, quando essa criança cresce sem perspectiva, sem oportunidade, sem futuro, o sistema não assume a culpa. Pelo contrário, joga a responsabilidade nas costas da própria favela. Se uma criança não tem acesso à educação, dizem que é porque os pais não se esforçaram. Se larga a escola, falam que foi escolha dela. Se entra para o crime, dizem que foi mau caminho. Mas ninguém fala do abandono, da falta de estrutura, da desigualdade que já estava lá antes mesmo dela nascer. O que ninguém quer admitir é que o futuro dessas crianças já foi decidido antes mesmo do primeiro choro. Desde o momento em que nascem, já carregam um destino traçado. A maioria não vai sair da miséria. Algumas vão virar estatística de violência antes dos 18 e poucas vão conseguir escapar desse ciclo. Mas escapar para onde? Mesmo os que vencem, os que driblam as dificuldades, continuam sendo tratados como invasores no mundo dos ricos. No final, a favela nunca deixa de ser um carimbo, um estigma, uma sentença. E se é assim que tratam as crianças, como alguém ainda tem coragem de dizer que elas são o futuro? No Bostil, futuro é privilégio. Só tem futuro quem nasce do lado certo do muro. O resto aprende desde cedo que, por aqui, sobreviver já é um desafio. O sistema não apenas decide quem tem futuro, mas também quem nunca vai ter chance de construir um. Desde o primeiro dia, as regras do jogo são diferentes. Enquanto a criança rica já nasce com um caminho pavimentado, a criança da favela precisa correr uma maratona cheia de obstáculos só para chegar no ponto de partida. A educação, que deveria ser a grande ferramenta para mudar essa realidade, é a primeira barreira. Escola pública lotada, professores desmotivados, falta de material, merenda roubada. Como alguém pode competir de igual para igual quando já começa a vida com um atraso de décadas? O moleque da quebrada precisa de muito mais do que esforço para alcançar o mesmo nível de quem já nasceu privilegiado. Mas quando ele não consegue, dizem que a culpa é dele, que não quis estudar, que não se dedicou o suficiente. E se ele tenta crescer de outra forma, o sistema trata de cortar suas pernas. Quer um exemplo? Um jovem da favela decide empreender, vender um lanche, abrir um pequeno negócio. Logo aparecem as multas, a burocracia, os impostos abusivos, tudo para impedir que ele prospere. Mas atravessa a cidade e vê um playboy abrindo uma startup de delivery e sendo chamado de gênio da inovação. O que na favela é visto como gambiarra, no bairro nobre é elogiado como empreendedorismo. Esse jogo foi montado para que a favela sirva sempre aos interesses dos mesmos de sempre. Se trabalha, recebe um salário miserável. Se estuda, não tem estrutura para avançar. Se tenta empreender, esbarra no sistema. E se desiste e vai para o crime, vira estatística para justificar mais repressão. Qualquer caminho que escolha, o final já foi escrito. E esse ciclo só continua porque a favela ainda não percebeu que nunca foi falta de esforço, foi falta de oportunidade. E esse ciclo se repete, geração após geração. O tempo passa, os políticos mudam, mas a favela continua onde sempre esteve, porque o jogo nunca foi feito para ser vencido. O moleque nasce no aperto, cresce no improviso e quando chega na fase adulta, percebe que a vida é um campo minado. Se tenta seguir pelo caminho certo, descobre que o sistema só facilita para quem já nasceu com tudo pronto. Se desiste e segue pelo caminho errado, vira estatística, mais um caso para justificar a repressão.
Mas a verdade é que não existe caminho fácil para quem nasceu na favela. A escola que deveria ensinar só prepara para mão de obra barata. O jovem da quebrada cresce ouvindo que precisa estudar, mas quando chega na hora de disputar uma vaga no mercado de trabalho, descobre que as empresas não querem só um diploma, querem experiência, querem um inglês fluente, querem que ele tenha trabalhado de graça em estágio quando nem comida direito tinha em casa. E se ele não tem isso, a culpa é dele, porque não se esforçou o suficiente. Mas ninguém questiona por que esse esforço nunca é cobrado do moleque que nasceu em bairro nobre, que tem contato, que já entra no mercado por indicação do pai. Antes de continuarmos, já vou te dar um aviso. Até o final desse vídeo, a forma de como você enxerga a realidade pode mudar. Se você quer entender a verdade que ninguém tem coragem de falar, se inscreve agora no canal e ativa o sininho, porque aqui a gente expõe o jogo sujo do sistema sem filtro e sem medo. A armadilha se fecha ainda mais quando o favelado percebe que, mesmo quando ele consegue subir um pouco, o sistema trata de lembrar que ele não pertence a certos lugares. O cara sai da favela, arruma um trampo decente, começa a ganhar um pouco melhor, tenta alugar um apartamento num bairro melhor. Mas aí vem a pergunta do corretor. Qual sua profissão? De onde você vem? Se ele fala que vem da quebrada, a cara do dono do imóvel muda. A desculpa é sempre a mesma. Já foi alugado. O perfil não encaixa. O proprietário prefere outro tipo de inquilino. E se ele vai para o shopping mais caro, se tenta entrar num restaurante fino, a vigilância muda de tom. Olhares desconfiados, seguranças de olho, aquela sensação de que ele está no lugar errado, porque o sistema não aceita o favelado fora do seu papel. Se está na favela, é um problema social. Se sai da favela, é uma ameaça. O Bostil odeia a favela, mas ama consumir o que ela produz. Ama o funk, ama o estilo, ama o linguajar. Mas odeia o favelado. O jovem preto de chinelo no shopping ainda é visto como suspeito, mas o playboy branco que fala gíria e usa corrente de ouro é só um cara descolado. E a realidade é que, enquanto a favela continuar tentando jogar esse jogo de um sistema que nunca foi feito para ela, nada muda. Se um moleque nasce na quebrada e tem talento para o futebol, colocam nele a única saída possível: virar jogador, ganhar milhões e dar orgulho pro Bostil. Se tem talento para música, colocam ele no funk, no rap e fazem dele um produto vendável. Mas se esse mesmo moleque quiser ser advogado, engenheiro, cientista, a história muda. Aí o sistema não quer facilitar. Aí vem a burocracia, a falta de investimento, o boicote silencioso. Porque um favelado no esporte ou na música ainda serve para alimentar o entretenimento da elite. Mas um favelado no poder, no topo das profissões que decidem o país, isso assusta. O sistema sobrevive porque vende a ilusão de que existe um caminho para sair da favela, quando na realidade ele só muda as grades da prisão. Se você vence, tem que provar o tempo inteiro que merece estar ali. Se perde, só confirma o que eles sempre disseram: que a favela não tem jeito. Mas e se, de uma hora para outra, a favela parasse de aceitar essas regras? E se, ao invés de tentar jogar o jogo deles, criasse seu próprio jogo? O que aconteceria se a favela parasse de depender do governo e começasse a fortalecer o que já tem dentro? Se, ao invés de gastar dinheiro nos mercados que exploram, começasse a circular essa grana entre os pequenos comerciantes da própria comunidade? Se investisse em educação real, com professores que entendem a realidade da quebrada, ensinando o que a escola pública nunca ensina? O que aconteceria se a favela percebesse que sempre foi o motor do Bostil, mas nunca recebeu nada em troca? A resposta é simples: o sistema entraria em colapso. Porque o Bostil precisa da favela mais do que a favela precisa do Bostil. Quem sustenta os piores trabalhos? Quem faz a cidade funcionar? Quem consome o que as grandes empresas vendem? A favela é a base de tudo, mas nunca percebeu que tem força para virar esse jogo. O que falta não é talento, não é força de vontade, não é inteligência. O que falta é consciência. O sistema fez um trabalho tão bem feito que a favela acredita que a pobreza é natural, que é só trabalhar duro que tudo melhora. Mas isso é mentira.
Se esforço fosse suficiente, a quebrada já teria vencido faz tempo. O que realmente muda a realidade é o acesso, as oportunidades e o poder que o sistema nunca quis dividir. A favela precisa parar de aceitar o papel que escreveram para ela. Precisa entender que a única saída real não vem do governo, não vem de promessas, não vem de soluções mágicas. A única saída vem de dentro. Porque enquanto a favela continuar tentando jogar um jogo onde as regras sempre mudam para beneficiar os mesmos, ela nunca vai vencer. O futuro do Bostil já foi decidido pelos de cima. A única pergunta que resta é: até quando a favela vai aceitar esse destino? Mas o jogo é exatamente esse: manter a favela refém de um ciclo onde cada peça lucra em cima da miséria. O governo precisa de um povo sem educação, porque um povo instruído não se contenta com pouco. Quanto menos acesso ao conhecimento, mais fácil empurrar promessas vazias, discursos rasos e políticas que só servem para manter tudo como está. Eles não precisam resolver a pobreza, só precisam administrar o caos. O crime, por outro lado, só existe porque o sistema deixa. Se o governo realmente quisesse acabar com o tráfico, com a violência, já teria feito. Mas por que faria isso? Se o tráfico some, quem justifica o aumento de verbas para a segurança pública? Quem dá a desculpa perfeita para a polícia subir o morro com autorização para matar? O crime serve como uma ferramenta de controle, uma justificativa para manter a favela sitiada. Enquanto isso, os verdadeiros chefões do jogo nunca aparecem na TV, nunca são alvos das operações. Eles não moram na favela. Eles comandam de longe, de dentro de prédios luxuosos, com advogado de plantão e contato direto com a política. E a mídia? Essa lucra como ninguém. A tragédia da favela é pauta diária. Um tiroteio aqui, uma chacina ali, um confronto entre policiais e traficantes, que no final sempre tem um inocente no meio. O que dá audiência não é a solução, é o problema. Resolver a questão da violência tiraria os principais destaques dos jornais. Mas o mais sujo disso tudo é que a mesma mídia que usa a favela como cenário de terror é a que adora explorar a cultura dela quando convém. Funk na novela, linguagem da quebrada nos comerciais, favela como plano de fundo em clipes de artista famoso. Mas quando um favelado tenta crescer, tentam apagar, barrar, descredibilizar. A favela só serve quando está no papel que o sistema escreveu para ela. E tem ainda as grandes empresas, que lucram cada centavo possível com a falta de opção da favela. O banco que cobra os maiores juros de quem menos pode pagar. O mercadinho que vende tudo mais caro, porque sabe que o favelado não tem escolha. As marcas que fazem campanhas publicitárias falando sobre inclusão, mas exploram o trabalhador da quebrada, pagando o mínimo e oferecendo o máximo de sofrimento. Todo mundo faz dinheiro com a favela, menos o favelado. Esse sistema não precisa de mudanças, ele precisa de manutenção. Por isso, sempre que surge algo que ameaça essa estrutura, tratam de cortar pela raiz. Uma favela consciente, unida e organizada é o pior pesadelo do sistema. Porque se um dia a favela parar de aceitar essas regras, esse jogo acaba. Até quando a favela vai esperar que a mudança venha de cima? Até quando vai acreditar que algum político, alguma instituição ou algum salvador vai aparecer para resolver um problema que nunca foi um erro, mas um projeto? O Bostil nunca quis dar futuro para quem nasceu na periferia, porque se quisesse, já teria feito. A prova disso é que dinheiro tem, sempre teve. Mas esse dinheiro nunca chega onde realmente importa. O que sobra para a favela são promessas vazias, esmolas disfarçadas de políticas públicas e um sistema que ensina a se conformar desde cedo. Mas quem disse que precisa ser assim para sempre? Quem disse que a favela tem que aceitar o destino que escreveram para ela? A solução nunca esteve no governo, nunca esteve na elite, nunca esteve na mídia. A solução está na favela se fortalecendo, parando de alimentar um sistema que sempre a explorou. Está na educação que o governo não oferece, no conhecimento que pode ser passado de dentro para dentro, na economia que pode circular sem precisar das grandes empresas que sempre sugaram cada centavo do povo. A favela já provou que tem força, que tem criatividade,
que sabe sobreviver no pior cenário possível. Imagina o que aconteceria se essa força fosse usada para construir algo próprio, independente, livre da engrenagem que mantém tudo no mesmo lugar. Dizem que a esperança está nas crianças. Mas a esperança só vira realidade quando existe oportunidade. E oportunidade a favela nunca teve de verdade. Então a pergunta final não é se existe solução. A pergunta é: até quando a favela vai esperar alguém entregar essa solução? Se você chegou até aqui, já entendeu que a favela nunca foi o problema. Ela sempre foi a solução que o sistema teme. Agora eu quero saber sua opinião. Você acha que a criança brasileira ainda tem jeito? Ou não? Comenta aqui embaixo. Quero ver o que você pensa sobre isso. Não deixa essa mensagem morrer aqui. Compartilha com alguém que precisa ver isso, porque quanto mais pessoas entenderem esse jogo, mais perto a gente fica de mudar ele. E claro, se inscreve no canal agora e ativa o sininho, porque aqui a gente fala o que ninguém tem coragem de falar. Esse é só o começo.